A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, graça de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais estudo. Hoje é sobre a carta de Tiago, tá? E aí eu vou colocar aqui, vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá para o estudo, sem muitas delongas, senão o vídeo fica longo. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Aqui, ó. Carta de Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo o que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se enganem fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz, é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade, que agrada a Deus o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem, e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Aí, irmãos, maravilha, maravilha, eu me alegro nisso daí. Ó, primeiro ele falou dos ricos. Quem bota o coração na riqueza
né, vai murchar como uma erva, certo? E os pobres que passam por lutas, por provações, Deus nos prova, certo? E aquele que passa por perseguições, por provas, por lutas, esse que é conhecido de Deus e tem a fé verdadeira, entendeu? Porque ele vai vencer as adversidades, porque Deus nos prova para ver se a gente tem a fé verdadeira e não nega o nome dele, e para nos preparar até para o dia da grande tribulação, porque quando chegar o dia da tribulação, se a gente estiver aqui, o anticristo vai perseguir a igreja e nós não vamos negar, mesmo que somos perseguidos e torturados. Tomara que nós não estejamos mais aqui, né? Mas se tivermos, vamos ter que enfrentar, certo? E quem negar o nome de Cristo não vai subir, porque vai ter só uma vida só. Não vai ser dividido em duas. Ou você sobe ou não sobe, entendeu? Então, ele está falando, como Jesus falou em João, no Evangelho de João, como é difícil o rico entrar no reino do céu. Mais é fácil o cabelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico no reino do céu. Ele não está falando que como se fala, é impossível o rico entrar no reino do céu. Ele está falando que poucos ricos vão entrar, a maioria não vai, entendeu? Porque tem rico que ainda não foi dominado pela riqueza e ajuda os outros, e tem fé em Deus e pratica as obras de Deus, entendeu? E tá falando ali também, no sentido de, como que eu posso falar para vocês? Tá falando assim, seja tardio para falar e longânimo para ouvir. Não quer dizer que que ele está falando no contexto assim, ó, que ele está falando, se você se acha religioso e fala demais, ó o contexto, tá? Essa religião é vã, porque a verdadeira religião é visitar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção do mundo. Ou seja, tem momentos que você vai, para não criar contenda, você fica calado, e aí você sai do ambiente para não discutir, certo? Mas tem momentos que você tem que falar. Tem momentos que você tem que falar, vou supor, a pessoa não tem entendimento bíblico ainda, não tem conhecimento, e ela vai escutar de quem tem. Então você tem que ficar calado e falar depois que você aprender, aí você vai falar. Igual Jesus. Jesus ensinou o apóstolo, primeiro eles ouviram, perguntaram, ficaram calados e só perguntaram o que significava. Mas Jesus falou, entendeu? E depois aí, Jesus capacitou eles em pregar o evangelho. Então, não quer dizer que, vou supor, eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho, como tantos outros aí. A gente tem que falar. Jesus não falou? Ué, tem um versículo lá em Apocalipse que fala som de trombeta. O que é som de trombeta? É que você vai anunciar as coisas. Voz de trombeta é isso, é som de trombeta. A igreja vai falar. Entendeu? E outra, você tem que ficar calado quando você fala bobagem. Entendeu? Se é para falar bobagem, fica calado e aprenda para não falar bobagem. É nesse sentido, nesse contexto. Não ser igual os religiosos, que ele falou ali no contexto, que fala demais, por ser religiosa, essa religião é vã. Que a religião verdadeira é visitar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção do mundo. Não tem essa religião aí, esse papo de religiosidade. Entendeu? Então a verdadeira sabedoria espiritual é essa. Que é pura, imaculada, é mansa, é calma. Lógico que a gente vai ficar nervoso, que nós temos emoções, quando discute com alguém, mas a gente logo não deixa a ira tomar conta e vai lá, peça perdão para a pessoa e põe os pingos nos i e volta a paz com a pessoa, entendeu? Porque se alimentar a ira, vingança, ódio, isso aí não vem de Deus, entendeu? Então é nesse contexto que ele está falando. E a gente tem que falar, porque a gente prega o evangelho foi chamado para isso. Eu era vendedor, falava muito, então Deus aproveitou esse dom para falar do evangelho dele. Como é que eu vou falar do evangelho se é para mim ficar calado? Então, se as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de falar do evangelho, e falar do evangelho que fala que Deus repreende a quem ama. Fala assim, ó, tá falando aqui, ó, não seja mero ouvinte e não praticante. Então você tem que praticar. Não tem essa de você, Jesus morreu na cruz, pagou, posso viver do jeito que eu quero. Não, ele nos libertou, não para libertinagem, ele nos libertou para fazer a vontade dele na liberdade, sem a regra religiosa e sem regra de dogma religioso e sem regra da lei do Antigo Testamento. Mas as regras é a lei de Cristo e os ensinamentos de Cristo para as igrejas. Entendeu? Essa é a liberdade que ele fala. Não é liberdade que você possa viver do jeito que você quiser. Você é o cristão, entendeu? Então, mas não é que você também não pode, não toque nisso, não toque naquilo. Não é por aí também.
Mas você tem o Espírito Santo para saber o que você fala, o que você não fala, e o que você pode fazer e você não pode fazer. Entendeu? Se você tem o Espírito Santo, se não tem, você vai ficar perdido. E é bom você ouvir a palavra sempre para nos dar entendimento. Porque nós somos alimentados. Todos os dias a gente tem que alimentar da palavra. Se não lê todos os dias a Bíblia, lê 3 vezes por semana ou 4, ou ouça aí Bíblia e áudio, ou então umas pequenas mensagens curtas da palavra, pronto, já está te alimentando. Entendeu? Para a gente não falhar, para a gente vigiar e não cair em tentação. E nesse contexto que está falando para ser tardio para falar e não se ataviar e ser mestre. Porque primeiro a gente aprende, depois a gente vai ser mestre. Porque os mestres é muito cobrado e tem duras penas, entendeu? E ser mestre. Então não se ataviar e querer ensinar. Quando a gente vai passar o ensinamento é porque a gente teve que aprender antes. Não adianta você querer ensinar sem ter estudado as escrituras. É nesse sentido que ele está falando, entendeu? Então vamos lá. Vamos prosseguir com o entendimento aqui. E a fé sem obras é morta, hein? Primeiro você é salvo pela fé. E para praticar as boas obras que Deus preparou para a gente praticar. Obras de Deus, tá? Porque ele vai falar aqui. Fé sem obra, lógico que a fé sem obra é morta. É como o corpo sem espírito. Quer dizer, primeiro Abraão teve fé. E aí Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho. Ele levou, porque Deus estava aprovando. Tanto é que na hora que ele foi sacrificar o filho, o anjo chamou do céu e falou: Abraão, não erga a mão sobre o menino. Então Deus não ia permitir. Ele só estava provando a fé de Abraão. Hoje Deus não prova a fé mais desse jeito. Não vai pedir para você sacrificar o filho mais, porque o filho dele já foi sacrificado por nós. Então ele vai nos provar de outra forma. Vai deixar a gente passar às vezes por algumas provas, alguma luta, para provar se você vai negar o nome dele ou não. Entendeu? É nesse sentido. Então vamos lá. Dá sequência aqui. Tiago, capítulo 2. Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor. Se um homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem: sente-se aqui, meu prezado, este é o melhor lugar. Mas quando entra uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem: é melhor sentar ali no fundo. Então vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam o nosso novo nome de batismo, cristão? Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras: ame o próximo como a você mesmo. Mas quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram esse princípio. Vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante. O mesmo Deus que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se alguém não adultera, mas mata, acham que uma coisa cancela a outra? Não. Quem mata é assassino e ponto final. Falem e ajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta. Porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia que é gentil sempre vence o julgamento que é severo. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil, e vendo suas lutas você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada, aonde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando: parece bom, você toma conta da fé, eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo,
Até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. É como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espias de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Aí, irmãos, vamos lá explicar isso daqui. É longo, então tenham paciência. Tá falando assim, ó. A fé sem obras é morta. Foi o que eu falei anteriormente. Por quê? Porque primeiro vem a fé. A fé é uma ação, é uma atitude de fé. Então você teve fé. E a fé vai gerar obras. Obras que Deus preparou para que você fizesse e andasse nela. Igual diz Efésios. Por graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Preparado para as boas obras, a qual está escrito em Efésios. Se você negar a palavra, está escrito lá. Para que nós andássemos nela. Certo? Então, quer dizer... Abraão foi justificado pela fé junto com as obras, porque pediu para sacrificar Isaque, Deus pediu, mas só para testar Abraão. Tanto é que o anjo gritou: Abraão, não toque no menino, entendeu? Era para provar. Hoje nós somos provados de outra forma, porque Cristo já morreu, já pagou e jamais Deus vai pedir para sacrificar o filho, porque Cristo já foi sacrificado. Mas ele vai nos provar pelas tribulações, pelas lutas, pelas aflições, para ver se a gente não nega o nome dele nas lutas e nas aflições. Por isso que eu falo, perdão, irmãos, ninguém que seja tentado diz: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças extremas, que batalham em nossos corpos. Quando a gente cai em pecado é porque a gente decidiu, porque nós não aguentou a tentação da carne, fomos fracos, entendeu? Agora, Deus nos prova e o diabo nos tenta. E Deus permite tanto a aprovação de Deus como a tentação do diabo. E em ambos, Deus está nos testando para ver se a gente vai desistir dele. Entendeu? Se você cair, o papel é ir lá confessar pecado, pedir justificação por meio do sangue de Jesus e aí ter versão de Cristo por nós. Entendeu? Esse é o nosso papel. Entendeu? E Deus nos purificará pelo sangue do Cordeiro e nos justificará de novo e voltando à nossa comunhão com Deus. É isso. E ele está falando assim, da fé sem obra morta, por quê? Porque se vier um irmão desempregado e pedir alguma coisa, você falar: vá de paz e tal, Deus te abençoe, e não der algo para o corpo, que bem fizeram, então você não teve a obra. Então, como o espírito, o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Eu falei para o pastor que morou aqui do lado da minha casa uma vez, irmãos, quem tem fé cega, ele falou: a fé não é cega, a fé verdadeira não é cega, mas existe uma fé cega, que é uma fé que você não tem visão espiritual, é uma fé morta. Acabou de falar em Tiago aqui, fé morta, sem obras é morta. Não quer dizer que você tem que fazer obra para ser salvo. Primeiro você deposita a fé na obra de Cristo na cruz. Depois você vai fazer as boas obras que Deus preparou. Deus já estava preparado essas obras. É só o Espírito te guiar e falar: ó, veio alguém necessitado pedir comida, dê um prato de comida. Vai distribuir marmita para os necessitados, se você tiver condição, lógico. Deus não vai pedir que você tire da sua boca do seu filho para você ajudar os outros. Mas se você tiver sobrando, Deus já te abençoou, vai lá, ajuda quem necessita. Se você vê um irmão desempregado, pague uma conta para ele. Ou então dá uma cesta básica, entendeu? Vai visitar os órfãos e a viúva, levar uma caixa de leite. Essa é a obra, entendeu? Não é obra de dar dinheiro na igreja lá para pastor corrupto. E a religião, essa religião, a pessoa que fala demais, essa religião, ele fala assim, quando ele falou de falar demais, ele não fala de você falar da palavra de Deus.
Ele não está falando de você pregar, ele está falando do religioso que fala coisa que não entende, distorce a palavra e ele fala demais, entendeu? Porque ele está falando bobagem, é de você falar bobagem. Agora, se você falar conforme a palavra de Deus, ou então uma pessoa que não tem entendimento bíblico, ela escuta primeiro, aprende, depois ela fala, entendeu? Ela não tem pessoas que não, você vai falar, ela quer falar e ela não entende e quer falar, quer dar o pitaco dela. E é igual surgiu o assunto da roda de amigos, de o assunto que eu não entendo, eu vou lá, escuto e fico calado, deixo os outros falar, aí eu aprendo, aí na outra oportunidade eu vou falar sobre o assunto. Agora, se é um assunto que eu já tenho conhecimento, eu entro na conversa, entendeu? E eu só entro na conversa qual eu fui chamado, entendeu? Não a qual eu não fui chamado. Então, a gente tem que saber interpretar. Não é você, cala a boca, irmão, você não sabe o que você está falando. Eu estou falando da parte de Deus. Deus me chamou para isso, entendeu? Então, eu tenho que ficar calado quando eu vejo que tem contenda para não ter briga. Eu tenho que ficar calado enquanto tem coisa que eu não entendo e eu tenho que ouvir para aprender e depois eu falo. Não eu logo querer falar e não ouvir, entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Tá? E outra, e não fazer acepção de pessoas, porque quando ele fala aqui, aceitar alguém nas igrejas, ele fala de igreja, entendam, ele está falando, entrar alguém nas igrejas, está alguém na reunião, que está na casa de alguém, numa garagem, num lugar, aí cada cidade tem uma reunião de santos, que daí lembra, ele falou, a igreja que está em Éfeso, a igreja de Gálatas, a igreja que está em Coríntios, a igreja que, entendeu, cada juntamento de 10, 15, 20 pessoas, reunião da igreja. Aí se entrar alguém com anel de ouro no dedo, falar, sente-se aqui num lugar de honra, você já fez acepção de pessoas, e desprezasse o pobre, manda o pobre sentar no chão, ou no banquinho velho, ou fica lá no fundo, entendeu? Isso que está errado. Não importa se a pessoa tem dinheiro ou não, não tem esse de lugar de honra, todos são iguais aos olhos de Deus, entendeu? É nesse sentido que ele está falando, entendeu? E o que mais que eu ia falar aqui, que faltou? Sim, o que adianta você crer que existe um só Deus? Até os demônios crêem e tremem, estremecem, que essa tradução não fala essa parte, né? Mas tem a tradução que fala, até os demônios que fizessem demais, crer. A fé tem que ser acompanhada de obras, e crer fé é crer. Se você crê e não tem obras, então você está igual aos demônios. O demônio crê que existe um só Deus, mas eles não obedecem. Então, aí muitos falam que não tem que obedecer a palavra, como não tem? Entendeu? Você tem que fazer as obras. A palavra manda você fazer obra, como é que você não tem que obedecer? E fala que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não vai desejar o mal, você vai fazer o bem, você vai ajudá-lo. A não ser que você não tenha condição financeira, não tenha como ajudar. E ajudar não é só com dinheiro. Você pode ajudar com qualquer coisa, com prato de comida, com cesta básica, você pode ajudar com a palavra bendita, você pode ajudar com o abraço, com o carinho, incentivando a pessoa, entendeu? Nesse sentido. Então, estamos já esclarecido aqui, né? Então vamos dar sequência aqui. Entendeu, irmãos? É nesse sentido, é saber interpretar a palavra. Não é pegar e tirar do contexto e falar como quer. Tiago, capítulo 3. Não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para esta tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O arreio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com um pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus nosso Pai. Com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus.
Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. Lembrem-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoada. Não muda como o tempo estável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Aí, irmãos, tá vendo? A verdadeira sabedoria tem a do mundo que constrói coisas, que faz coisas, e tem a sabedoria que vem de Deus, a espiritual, que é que eu falo. A sabedoria que tem arrogância, jactância, acha que é melhor que os outros, e faz distinção de pessoas, faz acepção de pessoa, é diabólica e demoníaca. Tá falando ali, entendeu? A verdadeira sabedoria é cheia de misericórdia, de graça, de paz, de bondade, de você respeitar, às vezes, e sem duas faces. Por exemplo, já aconteceu. Eu cumprimento a pessoa, hoje ela me responde, amanhã ela tá com raiva, fecha a cara e não me responde. É pessoas ou bipolar ou de duplo ânimo. Ou seja, hoje ela é uma, amanhã ela é outra. Você tem que ser a mesma pessoa todos os dias. Tudo bem que a gente às vezes está nervoso, não está no bom dia, isso, do diabol, isso acontece com todo mundo. Mas você ficar direto assim, uma hora você é um, outra hora você é outro, outra hora você conversa com a pessoa, outra hora finge que não conhece, outra hora, entendeu? E outra, da mesma língua que a pessoa é de cobra, se aquele consegue dominar a língua, esse tal é perfeito. Mas nenhum de nós consegue. Só o único que conseguiu foi Jesus. A gente falha no falar, no agir, entendeu? Então, só que aí, você falar alguma coisa, você pedir perdão para a pessoa do seu erro, ou pedir perdão para Deus, é uma coisa. Agora, tem pessoas que falam com a mesma língua que canta louvor para Deus e abençoa alguns, outros amaldiçoa. Aí fica falando, xingando os outros de palavrões, certo? Fica caluniando, invejando, falando conversa dos outros. Por isso que ele fala que a língua é pessoa de cobra. Porque a mesma língua que chama Deus, fala o nome de Deus, por isso que fala para provar os espíritos para ver se vem de Deus. Porque não é possível sair água doce e amarga do mesmo manancial. Entendeu? Não que você não vai errar, mas você viver constante, que nem os religiosos faz, que ele falou, a religião pura e imaculada com Deus é visitar os órfãos e as viúvas das suas dificuldades e se desviar da corrupção do mundo. Essa história de religiosidade, quer dizer, vai para a igreja e quando sai fica falando mal, fazendo fofoca da vida dos outros, caluniando os outros, fazendo injustiça, falando o que não deve, sem pensar. Então o que é isso? Essa sabedoria diabólica, tá falando ali. Não vem de Deus. A de Deus é respeitosa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo, você não vai falar mal dele, você não vai perseguir, você não vai matar, você não vai roubar ele, você vai orar por ele, você vai abençoar, você vai falar a palavra de edificação. Se for preciso, se ele deixar repreender conforme a palavra de Deus. Você vai admoestar, você vai ensinar a ele como que andar no caminho certo, se ele permitir. Senão você ora e entrega na mão de Deus, certo? Mas, e não se fazer juiz, ficar falando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quando você prega para a pessoa, você tem que falar assim, ó, Jesus te ama,
mesmo que você está vivendo em pecado, Ele pode te tirar daí. Entregue a sua vida para Jesus. Não para você julgar, falar, ó, se você continuar no pecado, você vai para o inferno. Aí você assusta a pessoa, entendeu? Você tem que falar, ó, aceite Jesus, pare de andar nessa vida, meu amigo. Jesus te ama, Ele quer te tirar dessa vida. Ele quer dar uma vida com abundância. Aqui eu não estou falando de financeiro, tá? Estou falando de paz de espírito, de harmonia, de caridade, de bondade, e também pode ser financeiro, mas não que você põe o coração nisso, porque você viu no começo que ele falou do Zico, né? Tem o coração na riqueza. Esses daí vão secar e vão ser destruídos por Deus. Ele vai atiçar a ira de Deus, porque ele oprime os pobres, entendeu? Então, tá falando aí a verdadeira sabedoria qual que é, entendeu? Desvia da corrupção do mundo, é pacífico, é amável, é tratável, é tudo que é puro e é santificado. Entendeu? É assim, é lógico que a gente vai errar, aí confessa ao Pai, a gente pode se irar, não se deixe o sol se pôr sobre sua ira, não alimentar inveja, não alimentar vingança, nem ódio no seu coração, entendeu? Se você se irou e peça perdão ao Pai e peça perdão às pessoas contra quem você se irou, tá? Então vamos lá, vamos continuar os estudos aqui. Tiago, capítulo 4. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocine. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e Ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la. Deus é quem decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Aí, irmãos, tá vendo? Ele tá falando, quando ele fala assim, ó, para vocês, para mim, para vocês, que não julgueis, tipo assim, para não instituir juiz, é naquilo que eu falei, não falar mal das pessoas. Falar mal não é falar, Deus levanta os profetas para denunciar as falsas religiões, que ele mesmo fez agora, ó. Lá atrás ele falou assim, ó, esses que falam demais, religiosos que falam demais, deveriam aprender mais e ficar calado. Por quê?
Porque vocês têm que ler o contexto, não é pegar, tirar do contexto e falar que falou isso, né? O contexto é todo, é amplo da passagem. Então ele está falando assim, ó, a religião verdadeira é essa, visitar os órfãos e as viúvas. Não esses falastrões que ficam falando demais, distorcendo a palavra, entendeu? Então a gente tem que denunciar esse. Falar mal, ele está falando falar mal, inventar calúnia dos irmãos. Ficar falando que não deve, ficar fuxicando com a vida dos outros. Quem somos nós para cuidar com a vida dos outros? Ele está falando lá. Por exemplo, nós somos chamados a pregar o evangelho. Então, quando a gente prega, não é para falar, julgar a pessoa, porque nós não somos juízes. Quem vai julgar é Deus. Por exemplo, você tem que aprender a conviver com todo tipo de pessoa, mesmo que não são cristãs, e que elas vivem outras práticas. Por exemplo, se ela te pedir a esperança da sua fé, o que é isso? Pedir a esperança da sua fé. Por que você é assim? Você vai falar de Deus para ela. Você vai falar. Porque tem muitos, vamos supor, se a pessoa é homossexual, Deus desaprova. Deus desaprova o adultério também. Quem sou eu para falar do homossexual se eu cometo adultério? É isso que ele quis falar lá atrás, que ele falou assim, o mesmo Deus que fala não matarás, fala também não adulterás. Por que tu não mata, mas adultera? Então uma coisa não cancela a outra. Então você já faz transgressão da lei. Se você não mata, mas adultera, você é transgressor da lei do mesmo jeito. Porque você não cumpriu uma só, destruiu todas as outras. Entendeu? Então ele está querendo dizer que você tem que viver em coerência com o que você fala. Se você é cristão, você tem que agir conforme o cristão vive. Você tem que ser coerente à fé que você diz que tem. Coerente, você diz que é cristão, que é de Deus. Então, você crê que existe um só Deus? Fazem bem, até os demônios creem e tremem. Agora, você anda coerente conforme o Deus que você fala que serve? Então, é isso que ele está falando. Você faz o bem, você da sua boca sai palavras de edificação, de bênção. E não é só falar, eu abençoo você, eu abençoo. Abençoar é ajudar, é dar o que é necessário para o corpo, é pregar a palavra. Abençoar é falar ótimo dia, de coração, eu te amo. Isso é abençoar. Não adianta você falar só Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe e não faz nada. Então é uma fé morta, sem obra. É isso que ele está falando. A não ser que vocês não tenham condição de fazer, mas se tem, se não tem condição financeira, faça de outra forma. Abençoa a pessoa de outra forma. Aqui, ó, estou fazendo os vídeos, estou abençoando, estou edificando, estou falando coisas boas. É lógico que tem coisa que é repreensão, admoestação, chamada de atenção, mas é também de estímulo, de ânimo, entendeu? Tudo é palavra de Deus, certo? Tanta repreensão que Deus repreende a quem ama, certo? Deus não castiga não, e o juízo que ele vai mandar no fim dos tempos, não castiga não. E Davi, o que aconteceu com Davi quando ele pecou? Entendeu? Irmãos, é só ler a Bíblia, entendeu? Deus, você não castiga o seu filho quando ele faz uma arte, você não tira o celular dele, que ele ama o celular, ou você não põe ele de castigo no quarto, você vê televisão. Então, Deus também é assim, ele é um pai amoroso, e às vezes ele tem que chamar a nossa atenção, puxar a nossa orelha, entendeu? Então, olha, ó, você viu o que ele falou ali, ó. Entendeu? Tá falando de Tiago. Entendeu? Então, você vê, né? Que adianta? Ser religião vã, se contemplar o espelho, ser só ouvinte e não praticante da palavra. É como contemplar o espelho e logo se esquecer de como era. Entendeu? Então é isso aí. Vamos lá voltar à última parte do estudo, para o vídeo não ficar muito longo. Tiago, capítulo 5. Uma palavra final para vocês ricos arrogantes. Comecem a chorar. Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção e suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o Vingador. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso. Mas no fim de tudo, morrerão como todo mundo, apenas muito mais mortos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa, que não oferece resistência. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor. Sejam pacientes.
Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita, com paciência, deixando que a chuva faça seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim, suas palavras não poderão ser usadas contra vocês. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em... Ah, irmãos, esqueci de falar uma coisa. Outra coisa, jactância e arrogância. Porque ele falou de uma parte ali, que ele falou, amanhã iremos para essa cidade, construiremos, ganhamos dinheiro e depois aproveitaremos. Aí ele falou ali, ó, essa sabedoria não é de Deus, essa sabedoria é diabólica e demoníaca. Porque no lugar que haveria de dizer... se Deus permitir e estivermos vivos, porque não sabe, a sua vida é um vapor. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Só Deus sabe se vamos estar aqui amanhã. Então, no lugar de dizer amanhã vamos para tal lugar fazer isso ou aquilo, deveria dizer, se Deus quiser e estivermos vivos, faremos isso e faremos aquilo. Uma vez eu disse, eu nunca vou para tal lugar e Deus me colocou justamente para me pagar a minha língua naquele lugar, sofrer lá naquele lugar, passar humilhação, porque eu disse que eu nunca ia morar lá, entendeu? Então a gente, queima pela língua, a gente paga pela língua, cuidado com o que fala, tá? É isso que Deus fala, não falar demais, não é falar besteira demais, não é você não pode falar, às vezes, eu falo muito, mas eu falo coisas que edificam, eu falo coisas de Deus, entendeu? E quando eu falar alguma bobagem, eu vou lá, peço para Deus perdão e peço para Ele me corrigir e me capacitar a não falar mais aquilo, entendeu? Mas não que eu não possa falar, pregar o evangelho, que nem muita... cala a boca, irmão, que calo nada, a voz de Deus ninguém cala, meu velho, entendeu? Aí se a pessoa não tá gostando do vídeo, porque às vezes eu falo palavras que às vezes não é para ofender, não é pessoal, que eu não sei o tipo de vida que cada um leva, não me interessa, cada um vive do jeito que quer, aí ela vai dar conta a Deus, não é a mim. Se ela está vivendo de acordo com Deus, amém, Deus abençoe e dá mais sabedoria para essa pessoa. Se ela está fazendo e a carapuça serviu e ela não gostou, ou ela se corrige, ou então ela não liga o que eu falei e vive do jeito que ela quer. E aí se ela não quiser vai ver o vídeo, eu preciso das pessoas, preciso que veja o vídeo, que compartilhe. Mas se a pessoa não quiser, eu não posso impor, não posso obrigar. Aqui o canal não é de imposição, é de reflexão, de análise, de olhar para a gente mesmo e nos corrigir, e orientar e ajudar os irmãos e ser ajudado pelos irmãos, que também eu sou ajudado. Porque às vezes tem tanta gente que me dá dicas de como fazer o vídeo, de como falar. Outras chama a minha atenção, você errou aqui, irmãos. Se eu errei mesmo, eu avalio e corrijo. Se eu não errei, eu continuo. Aí eu falo, eu não vejo que eu errei aqui não, irmão. Deus está falando que eu estou certo, então eu continuo. Se eu vejo, eu avalio, peço perdão, corrijo o meu erro. É assim, irmãos, um auxiliando o outro. Entendeu? Aquela pessoa que acha que sabe de tudo, a palavra, a gente alimenta dela todo dia. Aí a pessoa, esse assunto eu já sei. Paulo diz, não cansa de falar as mesmas coisas, para guardar na sua mente e no seu coração, e a praticar, entendeu? Para a gente decorar, entendeu? Para pôr em prática. Não não, eu já sei dessa palavra, quer dizer, então, só porque você já sabe, não precisa mais estudar ela, acabou, já está tudo gravado, aí você se desvia, você não vigia e cai na tentação e se lasca, entendeu? Então, tem pessoas que isso se chama arrogância, é sabedoria que ele falou aí, demoníaca,
Um precisa do outro, um precisa de mais conhecimento. Às vezes Deus revela coisa para mim, não revelou para vocês. Às vezes revela para vocês, não revelou para mim. E o outro e o outro. Aí a pessoa já é soberba. Não, eu sei, não preciso de nada, de ninguém. Cuidado com o estado de Laodiceia, hein? Eu tô rico, tô bastardo, não preciso de nada, nem de ninguém. Não sabe se quer nu, que é desgraçado, que é pobre. Compre colírios para enxergar, que é colírios é a palavra de Deus, tá? Compre ouro refinado para ser rico, rico em boas obras, tá? Que é o que Jesus fala, entendeu? Então tome cuidado com a jactância e com a arrogância, que Deus falou aí, dá graça aos humildes, e é contra os arrogantes, veio o juízo com o arrogante. E a vida dos outros, mesmo que os outros andem em pecado, e a gente tenha que conviver no trabalho com elas, não é da nossa conta a vida dos outros. Se ela pedir algum conselho, aí sim eu dou, falo, ó, creia em Deus, saia dessa vida, Deus te ama, Ele não quer isso para você, se a pessoa me der liberdade. Agora, se ela quer viver na promiscuidade, eu faço a minha parte com Deus e ela que vai se entender com Deus, entendeu? Eu não tenho o direito de falar, você tem que viver assim, viver assado, e julgar ela, falou, você vai pro inferno. Não, isso não cabe a mim, julgamento pertence a Deus, entendeu? Quem sou eu para julgar? Eu sou falho também, entendeu? Vamos lá, vamos para a parte final aqui, irmãos. O Senhor, a oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse, e não choveu nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse, e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Aí, terminou, irmãos. Aí, falou, ó, para resgatar as pessoas. Só que a gente tem um certo limite, Deus dá um certo limite. Se a pessoa não quiser ser resgatada, a gente vai ter que largar lá, orar para Deus, tocar nela e deixar lá, porque a gente não pode forçar. Mas se a gente puder fazer o máximo para tentar trazer ela de volta, a gente traz. E o que eu ia falar mais aqui eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo, irmãos. E compartilha o vídeo, tá? Deixa o like ou dislike se não gostou. Badalha o sininho de todos para receber a notificação. Muito obrigado para quem está compartilhando os vídeos. Que Deus abençoe grandiosamente, ambude com milagres, com grandes feitos na vida de vocês, tá? E abençoe com chuvas de bênção. E bem-vindo aos novos inscritos. Se tiver inscrito, quem não for inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? E bem-vindo à comunidade aí do nosso estudo, tá? E falou, ó, dá graça aos humildes, contra os arrogantes, né? E parar de falar com a vida dos outros, cuidar com a vida dos outros, entendeu? E nesse sentido que eu quis dizer, de a gente saber a hora de falar e a hora de se calar. Não é que a gente não pode falar da palavra de Deus aí, que muitos falam, você tem que ouvir mais. Ouvir mais não, eu já ouvi, já aprendi, agora é a hora de eu compartilhar o que eu aprendi. Se a pessoa não concorda, paciência, eu respeito, amo do mesmo jeito, quiser continuar no canal, é normal discordar em algum ponto ou outro. Eu vou respeitar do mesmo jeito e vai ser bem-vindo no canal do mesmo jeito. Agora, se a pessoa falar assim, para de falar, não está satisfeita, quiser, eu preciso das pessoas, preciso do compartilhamento do vídeo, tá? Mas eu preciso muito mais de Deus. Então, se a pessoa não está feliz, não gostou, não concordou com essa aí do canal, que Deus te abençoe grandiosamente, te ilumine o seu caminho, que Deus te acompanhe, vá com Deus, que prospere a sua vida, dê muita saúde e prosperidade financeira. Arrivederci. Se quiser continuar, bem-vindo, seja abençoado também do mesmo jeito. Então, é isso aí a escolha de vocês. Não estou falando para ninguém sair do canal e ninguém ficar. Aí a escolha de vocês. Eu estou orientando, fazendo o meu papel que Deus me chamou para orientar vocês. E aprendo também. Se alguém quiser me corrigir e eu ver que eu estou errado, eu corrijo. Se eu não ver que estou errado, eu continuo. Certo? Agora, se a pessoa não tem base bíblica e quer me corrigir, tirando a palavra do contexto, aí, meu amigo, vai perder, porque aqui eu vou rebater, entendeu? Agora, se a pessoa tiver certo, eu sei avaliar,
falar, eu já fiz isso várias vezes, eu já teve quem me chamou a atenção, ó, eu não concordo por causa disso, poucas, né, mas teve, né, por causa disso, por causa daquilo eu aceitei, ou acho que você está errando aqui, você pode melhorar ali, né, me dar uma opinião, me dar um conselho, eu aceito. Agora, se eu vejo que eu não estou errado, eu continuo, certo? Então, aqui é um para ajudar o outro, tá? Agora, se a pessoa não concorda e quiser sair, fazer o quê? Eu não posso obrigar, tá? Deus abençoe, compartilhe, deixa o like, deixa o dislike se não gostou, badalha o sininho de todas, bem-vindo ao Novos Inscritos, e se inscreva no canal quem não é inscrito, tá bom? Deus abençoe a todos, amo todos vocês, de coração. Fui!